Em 1554, quando São Paulo foi fundada, o transporte de pessoas e cargas era feito por animais de montaria e de tração. Surge em 1872 um meio de transporte coletivo diferente, com o nome de bonde, que era puxado por burros. Puxado por burros? Isso, puxado por burros, ou muares, como chamavam, né? Eles eram encaixados nesse gancho e arrastavam o bonde até o ponto final, sendo que quando chegasse lá, eles teriam que ser deslocados para outra frente, porque o trilho era reto e não podia fazer curvas. Por isso, eles tinham duas frentes. Nossa, os burros deviam ficar cansados, né, de puxar esse bonde todo grandão, hein? Ficavam. E dizem as pessoas da época que na chegada das ladeiras, os burros puxavam o bonde com mais lentidão, porque eles estavam cansados, obrigando todo mundo a descer e acompanhar o restante do trajeto a pé, até chegar no final da ladeira e poder subir de novo. E outra curiosidade é que na época a iluminação era feita por esses lampiões, né? Lampiões a querosene. Então, quando escurecia, ficava meio de noite já, ele acendia esses lampiões e iluminava o interior dos bondes. Tinha um aqui nessa frente e um naquela outra ali. Nossa, mas não é muito confortável, né? Ah, mas na época era novidade, tinha mais de gostoso no tempo. Todo mundo gostava de andar nesse bonde. Em 1900, se instala em São Paulo a empresa de energia elétrica canadense Light. E com ela, os primeiros bondes elétricos cruzam as ruas da cidade. Nessa época, a cidade era ainda iluminada por lampiões a gás. Nossa, primeiro bonde elétrico? É, primeiro bonde elétrico. Que legal. Ué, mas o pessoal não caía aqui, não? Não caía não. Tinha essa proteção que salvava as pessoas e foi impedindo o pessoal cair, né? Protegia bastante. E além do mais, também a velocidade não era tão grande assim. Era meio lento também esse bonde. Mas e isso aqui? É pra se segurar, assim? Não, isso aqui era para registrar as passagens. O condutor aqui andava pendurado nesses balaústres e quando cobrava de você a passagem, ele registrava puxando essa cortinha aqui. E saía naquela máquina registradora ali. Agora você não imagina no tempo de chuva. Apesar dessas cortininhas aqui, todo mundo se molhava. Ixi. E adivinha quem levava pior? Quem? O motorneiro. Motorneiro? E quem era esse? Todas as pessoas que conduziam esses bondes elétricos eram chamadas de motorneiros. Ficavam naquela frente. E quando chegava ao final, iam para aquela outra. E você pode observar que não tem nenhuma proteção. Jogava toda a chuva na cara dele. Motorneiro? Que nome pomposo, não? E agora eu vou te mostrar o camarão. Ah, que legal! Esse é o camarão? Isso, esse aqui é o bonde camarão. É, mas por que esse nome? Porque eles eram vermelhos, né? Todos eles eram vermelhos. Ah, E lógico. você pode ver que nesse daqui o motorneiro já não tomava mais água no rosto, né? Ah, esse é mais moderninho. Isso aqui já estamos dentro de um bonde fechado. E esse daqui tem uma frente só, porque nesse tempo já era possível fazer curvas. No final da década de 40, começa a circular um bonde luxuoso com o apelido de Gilda, por causa do sucesso do filme americano com a atriz Rita Hayworth. É louco. Nossa, que chique esse bonde, hein? E por ele ser assim mais bonitão, assim, era mais caro também? Era, mas é que ele circulava mais na região da Paulista, onde as pessoas ricas moravam naquela época, né? Ah, tá. Então, e esses daqui já tinham os bancos estofados, né? Os encostos, todos. Eles eram removíveis assim. E ainda tinha um sistema de calefação. Ou seja, eles aqueciam o interior do bonde. Porque naquele tempo, Rafinha, o São Paulo realmente era uma terra fria, né? Era o São Paulo da garoa, que todos falam. Nossa, essa atriz de cinema devia ser a tal, né? E um ano depois dos bondes, Rafa, em 48, começaram a chegar no Brasil os importados, que eram chamados de trólebus. Trólebus? Qual é a diferença entre o trólebus e o bonde?
é que os ônibus, apesar de ainda ser movidos a eletricidade, já eram sobre pneus. 20 anos depois, em 1968, é construído o primeiro ônibus a diesel. Desculpe. E esse aqui é brasileiro já? Esse é brasileiro. Aqui esse deixou de ser movido a eletricidade e passou a ser um motor a combustão. Ah, já é um ônibus? Já é um ônibus. Que legal. Foi nessa época que os bondes foram desativados e o bonde Camarão a sua última viagem, chamada A Viagem do Adeus. Então, a partir desse daqui, a evolução do transporte foi muito mais rápida, chegando a esses modelos que nós podemos ver na rua por aí, e sem falar no metrô, né? Que atualmente é o meio de transporte mais moderno que nós temos em São Paulo. Né? Que legal. É interessante pensar na evolução dos meios de transportes coletivos. Puxa, que viagem, né? Ah, e ainda bem que existe todo esse museu, porque assim a gente não perde o bonde da história. É.